Bom, nesse vídeo agora eu vou tentar dar uma ideia para quem sabe usar o Excel de como que você converte a tua filosofia do Excel para o SQL, para você fazer o SQL como se estivesse tentando usar o Excel aí. Não é muito difícil não. Primeira coisa, para usar o Select do SQL, você vai precisar saber o nome da tabela. Então, por exemplo, a minha tabela, eu vou pensar que seria uma planilha do Excel. Então, no caso, essa minha tabela vai chamar saldo de clientes. Ok? Então, quando eu dou dois cliques aqui nessa tabela saldo de clientes, o Excel vai abrir a tabela inteira para mim. O equivalente a dar esses dois cliques aqui na tabela de saldo de clientes seria o comando SQL select asterisco com saldo de clientes. A ideia de você dar dois cliques lá na tabela, lá no Excel, no saldo de clientes, vai te listar tudo que tem dentro, ok? Então, a mesma coisa, se você fizer um select asterisco from saldo de clientes, você está fazendo isso, está dando dois cliques na planilha do Excel e abrindo ela, sem fazer filtro nenhum. Então, tranquilamente aqui você tem o retorno desse SQL, que seria todas essas linhas aqui da tabela de saldo de clientes. Então, esse aqui seria o SQL comparativo a clicar no Excel, dar dois cliques na planilha e abrir. A única coisa que você tem que saber é o nome do arquivo, o nome da tabela, que isso você descobre por outros caminhos. Então, no meu caso aqui, é saldo de clientes. Agora, suponhamos que eu queira pegar e listar aqui, por exemplo, uma soma da coluna débito e da coluna crédito. Como que eu faço no Excel? Eu pego aqui a autossoma, dou um Enter, ele já executa uma função, tá vendo? Que chama soma, que é a função sum. Vou clicar novamente aqui e vou dar um sum na coluna de crédito. Em SQL, como eu vi que o asterisco aqui já abre tudo, se eu quiser somar a coluna débito e a coluna crédito, é bem tranquilo. Você vai fazer assim, ó, select. Agora aqui você vai usar sum, não é soma igual do Excel. O nome da coluna, por exemplo, débito. Aí você renomeia essa coluna com a funçãozinha S. Por exemplo, vou chamar minha coluninha de débito. From, sempre o from para explicar da onde vai buscar. E o nome da tabela. Feito isso, ó, com esse select, você estaria listando apenas a soma da coluna débito, ok? Fazendo o mesmo para a coluna crédito, você teria o mesmo resultado. Select sum de crédito, as crédito from saldo de clientes. Só que aqui vai te dar o resultado linha por linha. Se você quisesse numa linha só, você pega esse SQL, vai no finalzinho aqui do débito, ó, coloca sum, abre parênteses, crédito, as crédito. Você teria o resultado numa linha só, a soma do débito e do crédito. Ok? Seria a mesma coisa que você fazer esse sum aqui. Se você quisesse pegar quantas linhas tem a tabela, no Excel você vem aqui do lado esquerdo e já está te numerando. Ela tem 13 linhas. No SQL você usaria select, count, de qualquer campo, por exemplo, de débito ou de código, qualquer campo que eu tenha, contador from saldo de clientes. Feito isso, ele vai pegar e te dar apenas esse número aqui, ó, o número 13. Nota as minhas colunas que tem o nome certinho, tá? Então, olha a facilidade para você fazer uma soma, para você fazer um contador, para você ver toda a tabela, entendendo do jeito que o Excel abre lá. O Excel abre a tabela inteira, se você der um asterisco, ele abre tudo. Se você der um sum, ele abre só a soma. Se você der o count, ele abre a quantidade de registros que tem nessa tabela. Então, se você dá uma analisadinha por essa forma, você consegue fazer de tudo.
Por exemplo, você sabe aqui que você tem uma lista e você quer fazer um filtro no Excel só pelo nome Dario. Aqui no Select você pode também, ó, por exemplo, Select asterisco, que eu quero pegar toda a tabela, from o nome da minha tabela, saldo de clientes, where nome igual a Dario, entre aspas, porque é caractere, certo? Então, feito esse select aqui, ó, ele geraria uma tabela filtrada só com o nome Dario, porque aqui no Excel eu nem sei como fazer esse filtro, mas eu tenho certeza que ele faz também. Tem até um botãozinho aqui, filtrar. Mas dessa forma, nessa linha aqui, você já faz tudo isso rapidão. E depois, para implementar essa história de agrupar no final e tal, você agrupa no Dario Report, você faz todas as continhas por lá também. Mas o interessante que é o SQL, ó, você consegue fazer pensando aqui mais ou menos como o Excel. Ó. Se eu quisesse no Excel separar, por exemplo, só a coluna nome, opa, deu um botãozinho errado aqui. Quero separar só a coluna nome e a coluna débito. Então eu vou pegar aqui e vou jogar lá para cá. Eu só quero enxergar isso. No SQL seria select nome, vírgula, débito, from saldo de clientes. Pronto. Dei Enter, ó, eu já defini para ele que eu só quero duas colunas. Seria a mesma coisa que copiar ali e colar o Ctrl+C e Ctrl+V. Ok? Se eu quisesse agrupar a soma de tudo que é do Dario, do André, do Lucas, agrupando no Excel, eu não sei como fazer. Eu teria que, por exemplo, fazer assim, é igual a esse, mais esse daqui do Dario de novo, mais esse do Dario de novo, etc. Para dar a soma aqui. No SQL seria assim, ó, select o nome, vírgula, a soma do débito. Eu vou chamar minha coluninha as débito, dar um nome para ela. From saldo de clientes. Aí eu vou usar uma funçãozinha que é aquele group by. Vou agrupar por nome e vou ordenar por nome, para me listar em ordem de nome. Feito isso, ele vai pegar, filtrar todas essas linhas aqui, ó. E vai dar só o Dario quanto tem, o André e o Lucas. Vai dar só 3 linhas, dando a somatória de cada uma. Então é muito tranquilo trabalhar com o Select aqui no SQL, pensando aqui que se fosse uma tabelinha inteira do Excel. Se você usar a função COALS, que eu sempre falo, dentro dela você coloca a função de soma, por exemplo, sum de débito, vírgula 0. Então, olha que interessante, dentro dela, dessa função aqui, eu coloquei uma subfunção, uma outra funçãozinha, né? Ela está uma dentro da outra. Isso aqui só vai evitar que a soma retorne nulo. Por exemplo, se a soma aqui não retornar nada, ele não retorna 0, o computador ele retorna um ponto, que é nulo, ele vem em branco. Então, no caso, se a soma não retornar nada, esse COALS retorna 0. Entendeu? Ele não vai retornar mudo, vai retornar em branco. Então é bem tranquilo, ó. Eu acredito que com uma ideiazinha aqui de como é a planilhinha do Excel, dá para ver direitinho aqui que o Select simula a abertura de uma planilha dessa, que você consegue fazer o where, com filtro, consegue fazer soma, e depois você joga tudo isso aqui que você está vendo naquele gerador de relatório e consegue fazer somas por lá também, esticar letras, formatar e imprimir. Então eu acredito que é isso para essa aula. Vou salvar aqui e vou fechar.